Olá a todos, aqui é o João. Eu vou fazer um react novamente, desta vez ao João Carvalho, né, o filósofo, historiador, marxista, o ex-membro da infelizmente falecida UDR, grande banda, e também o Homem do Saco. É um bom sketch de comédia de uns 10 anos atrás. Mas aqui vamos reagir ao João Carvalho na sua melhor forma de historiador comunista, no episódio do Revolution sobre o dicionário marxista sobre o fascismo, que me falaram que é um pouco mais completo, um pouco mais trabalhado do que aquele vídeo do Humberto Matos. Tá. Eu não sei se o João Carvalho ainda mantém as opiniões que ele vai falar nesse vídeo, nesse áudio do Spotify, porque ele é um pouco antiguinho, tem uns 2, 3 anos aí, então eu não sei se ele mantém essas opiniões, se ele mudou, mas pelo fato de esse episódio ainda estar disponível para ouvirmos, então eu presumo que ele ainda endosse essas ideias em alguma maneira, tá? Então, vamos começar, vamos ver o que ele tem a nos ensinar sobre o fascismo. Hoje iremos falar de uma palavrinha que há alguns anos anda circulando com mais força do que o normal, o fascismo. E para isso, iremos ouvir o que o nosso querido João Carvalho, que é historiador de formação, tem para nos dizer. Bem, bom momento a todos, né? O Zemiliano pediu para que eu falasse aqui nesse episódio do Dicionário Marxista um pouco sobre o fascismo. Como a ideia é ser bastante introdutório, eu vou me basear num conceito de fascismo que eu acho que é o conceito mais preciso que a gente tem do fascismo em literatura portuguesa, que é do Leandro Conder, para quem... Tá. Dá para já entender mais ou menos qual vai ser o caminho que ele vai seguir aqui. Uma breve introdução histórica. O Leandro Conder, ele escreve o livro dele em 1977, mas ele se baseia numa tradição, digamos assim, marxista de interpretação do fascismo que começa já bem logo na época da Marcha sobre Roma, ali, 22 e 23, com um sujeito, acho que era húngaro, do leste europeu, o nome é Júlio Áquila, no qual ele coloca a primeira vez, eu acho que é a primeira vez que um marxista coloca uma interpretação mais fundamentada sobre o fascismo, em que ele fala que o fascismo e Mussolini, o movimento de Mussolini, já ainda em 1922, 23, né, no começo da ascensão e da tomada do poder, como um tipo de manipulação e agente do capital industrial, certo? Ele não especifica exatamente no texto dele como que o capital industrial, né, criou Mussolini, como ele manipula Mussolini, como Mussolini deixou suas ideias marxistas para ser um agente do capital industrial. Mas essa é a primeira interpretação mais sólida, digamos assim, né, da área marxista. Depois a Clara Zetkin, né, que era aquela revolucionária soviética, ela apresenta a sua versão de fascismo que é praticamente igual, quase uma cópia dessa interpretação do Júlio Áquila. Não muda muita coisa, mas depois, um pouquinho mais depois, tem uma versão do Palmiro Togliatti, que foi um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, e ele inova um pouco na sua análise, né? Ele, além do capital industrial, ele coloca o capital bancário, o capital agrário, o capital financeiro, que ele chama de la grossa burguesia, né? A grande burguesia. Então ele coloca todo mundo ali como um tipo de manipulador do processo histórico da ascensão do fascismo, que de alguma forma os Mussolini, né, os sindicalistas, idealistas, os Arditi, os liberais, a direita, os católicos, são todos tipo agentes desse grande capital indeterminado, essa grande mistura de indústrias e bancos e latifundiários, enfim. Também não é muito preciso, ele só joga mais ou menos esses termos aí, até que no 7º congresso, se não me engano, é o 7º congresso da Terceira Internacional,
no qual o nosso grande pai dos povos, né, o Joseph Stalin, com o seu QI de 3.000, ele faz, então, a definição oficial da área soviética marxista sobre o fascismo, que é aquela ideia de que o fascismo é uma aberta ditadura terrorista de elementos revolucionários, chauvinistas do capital financeiro. Assim, ele joga esse monte de termos assim, sem muita análise empírica na realidade do que realmente aconteceu. E essa interpretação ela pega, né? Porque obviamente o Stalin forçou na cabeça de todo mundo. Então ela fica famosa e ela é melhor trabalhada também no começo dos anos 30 por um cara chamado Paul Medut, né? Que ele escreve um livro, Fascismo e Revolução Social, no qual ele tenta trazer um aprofundamento dessa interpretação soviético-stalinista de que o fascismo é um tipo de terrorismo chauvinista do capital financeiro, né? E ele escreve um livro, ele diz que é o fascismo e no caso, o nacional-socialismo, que também estava em ascensão lá quando ele estava escrevendo, são fases terminais do capitalismo, quando o capital financeiro, né, se junta ao capital industrial para, né, destruir o proletariado, impedir a revolução, aquela ladainha toda. Mas ele fala que isso vai acontecer, isso provavelmente irá acontecer, não só na Itália e na Alemanha, mas em todos os países no qual as forças produtivas estão se desenvolvendo, como os Estados Unidos, a Inglaterra, tal. Naturalmente ele errou, né? Não aconteceu nada disso, mas essa teoria, ela meio que ficou como a oficial marxista por décadas após os anos 30, até que chegamos em Leandro Konder, no qual ele meio que replica, em parte, essa teoria, e ele faz uma análise um pouco estranha e imprecisa do uso do mito, né, na sua análise do fascismo. Então, esse é o background histórico dessa interpretação do Konder. Eu acho que o João Carvalho vai fazer a definição do Konder e destrinchá-la, né? Ele vai falar os elementos dela, então acho que a gente pode, talvez, esclarecer ponto por ponto essa definição do Konder e por que ela é errada. Tá? Vamos ver se ele vai fazer isso. Quem tiver interesse lá no Introdução ao Fascismo, livro bem baratinho da expressão popular. E eu cito: o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, que procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. É um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sobre uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. É uma definição complexa, como vocês podem ver, muitas palavras empoladas ali, vamos ver se elas fazem algum sentido. O fascismo é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista e anticomunista e antioperário. Seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas, enfraquecendo-lhes a influência junto às massas, e pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido, bem como a existência nele de um certo nível de fusão do capital bancário com o capital industrial, isso é, a existência do capital financeiro. Seguindo um pouco, tem uma outra citação que eu acho que complementa essa primeira. Tá, essa citação do Konder, ele vai especificar depois, eu acho. Mas vamos ver essa outra citação complementar. Que é a seguinte: como fenômeno especificamente moderno, limitar-nos-emos a endossar aqui o ponto de vista de Lukács, segundo o qual o fascismo aproveitou elemento das mais variadas linhas de pensamento reacionárias, reunindo-os de maneira eclética em função de um uso claramente pragmático. Então vamos lá, vamos começar. Fazia tempo que eu não via alguém citando Georg Lukács como uma referência do que é fascismo, né? Isso, uma mistura de Lukács com Konder. Vamos ver.
Vamos ver se nessa maçaroca sai alguma coisa de bom. Vamos lá, o Carvalho vai destrinchar agora. Começar a desmontar esse conceito por partes para que a gente consiga fazer a introdução do fascismo como um todo, né? A primeira parte é: o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo. Eu não sei exatamente o time frame do que esses marxistas acham que é a época do capitalismo imperialista. É a modernidade, é a partir da colonização do século XVI e XV para frente, é o século XIX para o XX. Eu não sei, provavelmente eu acho que ele está dizendo que é a modernidade do começo do século XX, virar do século XIX para o século XX, né? Vamos ver se ele vai especificar, mas eu acho que não. Com isso, a gente está querendo ir contra as várias tendências de análise que tiveram no fenômeno do fascismo, e a gente tem que entender que depois do fascismo clássico, o italiano e o alemão, Mussolini e Hitler, existem vários outros tipos de fascismos, vários outros governos reacionários de extrema direita que... Novamente, desconsiderem quando ele fala direita e extrema direita, né? É um termo enviesado que provavelmente ele não vai explicar quais são os critérios que ele utiliza para ser direita e extrema direita. Atenham-se às categorias conceituais que ele vai falar, né? Esqueçam desses termos direita e esquerda. São baseados naqueles outros conceitos que cabem na guisa de fascismo, mas que são um tanto quanto diferentes, mas que todos eles só podem surgir de fato na fase imperialista do capital. Ou seja, todo mundo que vira e fala assim: a culpa do fascismo é do Hegel. O primeiro fascismo já acontece em Maquiavel e nas cidades do Trecento e do Quattrocento italiano. Eu, como historiador, acho que é uma teleologia você tirar a coisa de lá da frente, sabendo o que vai acontecer depois e colocar uma como pressuposto da outra. Muito bom. Concordo plenamente. Uma metodologia, né, muito boa de se ter. Então eu vou concordar. O fascismo, para existir, ele é primeiro, né? Ele é uma espécie da qual o gênero é a extrema-direita e da qual a família é a direita. Dificultou bastante, né? Acho que ele não vai especificar o que é direita e extrema-direita. Para ele, é reacionário no sentido de ser anticomunista, né? Então, não há uma precisão muito clara nesse sentido. Vamos ver o que ele vai... vamos ver se ele vai destrinchar os outros conceitos do Konder. O fascismo, ele é uma espécie específica de ideologia da extrema-direita que só ocorre depois da fase do capitalismo imperialista. Por quê? Porque ele procura se fortalecer nas condições de implantação do capitalismo monopolista de Estado. Capitalismo monopolista de Estado. O que você quer dizer com isso, João Carvalho? Você quer dizer que grandes empresas começam a fazer lobby, começam a fazer leis para destruir a concorrência, destruir o livre mercado, para se encastelarem no Estado e se protegerem da concorrência? Isso é o capitalismo, a acumulação de capital? Tem que entender mais ou menos o que você quer dizer com capitalismo, se você quer dizer livre mercado, se você quer dizer um capitalismo de Estado, no qual o Estado e as grandes empresas se unem para, né, suprimir a concorrência do livre mercado. Não entendo muito bem o que ele diz com capitalismo, mas vamos imaginar que essa imagem marxista de grandes empresários, grandes empresas, assim, né, controlando tudo, assim, exprimindo-se através de uma política favorável à crescente concentração do capital. O que significa dizer? Significa dizer que quem dá as bases para o fascismo acontecer é a burguesia detentora do capital financeiro. Tá, olha só o que ele fez. Isso que o João Carvalho fez é algo muito sério e preocupante quando lidamos com metodologia nas ciências sociais. Ele acabou de falar: quem dá as cartas para o acontecimento do fascismo, né, é um critério definidor para a existência do fascismo. É o grande capital financeiro dá as cartas. Isso quer dizer que agora o João Carvalho tem a missão e se colocou a obrigação de procurar nas fontes historiográficas,
nas fontes primárias, nos discursos dos fascistas, né, na relação dos fascistas com o capital financeiro, com os industriários e os banqueiros, né, que ele tem que achar o nome dessas pessoas. Ele tem que ver quais foram as cartas que eles trocaram com os fascistas, os discursos, os congressos, né, qual foi a relação deles, tanto na época do movimento fascismo, no surgimento do movimento, tanto quanto na consolidação ditatorial, tanto quanto na instauração do corporativismo, tanto quanto na República Social Italiana. O João Carvalho agora tem a missão de encontrar uma linha empírica na historiografia, nas fontes históricas, que justifique todo esse fenômeno como sendo criado, manipulado, instigado de alguma forma pelo capital financeiro. E não apenas esse caso italiano, ele vai ter que agora fazer isso com todos os movimentos que surgiram que ele considera como fascismo. Ele tem que fazer exatamente a mesma metodologia na Alemanha, vamos supor que ele ache no Salão Salazar, no Franco, vamos supor que ele ache, sei lá, o Pinochet, que ele acha fascista, eu acho, lá no Chile. Então ele tem que achar em todos esses movimentos o capital financeiro, né, instigando e criando o fascismo. Mas vamos nos reter um pouco aqui no caso italiano, né, por um momento. O caso italiano é particular porque o capital financeiro ele foi um dos mais débeis e fracos, né, se comparado com os outros campos de produção, né, dos grandes capitalistas italianos, né. O capital financeiro, logo após o assassinato do Giacomo Matteotti, em 1925, quando Mussolini começa a instaurar a sua ditadura pessoal e começa a avançar o totalitarismo fascista e a ideologia fascista, ele é rapidamente subjugado pelo Partido Nacional Socialista, logo em 1926, quando Mussolini decide fazer a sua, né, campanha pelo grão, né, valorizar a moeda italiana, que era a lira, para poder, né, fazer um protecionismo da agricultura do seu país frente à concorrência da agricultura externa. Para isso, Mussolini ele passa a controlar o capital financeiro, ele passa a controlar a taxa de juros, a taxa de câmbio, né, ele passa a controlar a emissão de moeda no país, contra a vontade do próprio capital financeiro, que eles tentam, né, se rebelar, alguns deles são expulsos do país. Isso tudo está bem detalhado na biografia de Mussolini, do Renzo De Felice, especialmente no terceiro volume. E no segundo volume, perdão. Então fica difícil, de todos os capitalistas que tinham na época lá na Itália, o mais fraco e o mais facilmente subjugado foi o mercado bancário, foi o capital financeiro, foi o mercado de câmbio. Como que a verdade é que Mussolini ele dava as cartas no capital financeiro, na política externa, no câmbio externo da Itália, certo? Sem que o capital financeiro pudesse realmente fazer muita coisa. Como que esse fato histórico, muito bem documentado pelo Renzo Di Felice, pelo Alberto Acqueroni no livro L'Organizzazione dello Stato Totalitário, certo? Que são peças-chave da historiografia fascista, né? Como que essa realidade, já bem documentada desde os anos 60, antes mesmo do Condor escrever o livro dele, como que essa realidade histórica condiz com esse critério que o João Carvalho jogou para nós sobre o fascismo, um critério essencial para o esclarecimento do fascismo. Como? É o capital financeiro, segundo João Carvalho, segundo Condor, que vão controlar, manipular, instigar, algum desses verbos aí, mas o contrário é a realidade que aconteceu na Itália. O capital financeiro foi subjugado e Mussolini cagou para eles. E primeiro, como que um capital financeiro debelado, controlado, né, subjugado, teve alguma influência na consolidação da ideologia fascista? Como que um capital financeiro naquele estado teve alguma influência na confecção da doutrina do fascismo, na aplicação do idealismo filosófico do Giovanni Gentili para a criação do conceito de humanismo de trabalho? Como que o capital financeiro foi uma influência em Hugo Espírito, quando ele cria as corporações proprietárias, né, para tentar avançar o
corporativismo fascista, porque o Spirito, ele cria o corporativismo dele justamente numa reação à crise de 29, quando ele acha que o capitalismo e o Estado estão se fundindo, estão se concentrando, logo precisa-se fazer algo para impedir que a classe trabalhadora seja subjugada, né? Ele cria a corporação proprietária dentro do fascismo para impedir exatamente isso que o João Carvalho fala, que é um critério definidor do fascismo. Como que isso se condiz historicamente é um grande mistério que o João Carvalho, espero, faça um vídeo explicando, porque eu não sei, a maioria da historiografia italiana não sabe, né, e é por isso que eles ignoram os marxistas, porque os marxistas falam essas coisas sem nenhuma base empírica. Eles só falam palavras, né, esses abstratos. Vamos ver, vamos continuar. Só a partir do momento que o capital bancário se funde com o capital industrial. Não houve nem isso na Itália. O capital bancário foi controlado pelo Partido Nacional Fascista, o capital industrial, né, que não... De novo, é uma abstração complexa, né, porque existiram vários tipos de produção industrial na Itália, várias empresas diferentes de vários ramos, né, que muitas vezes não eram aliadas entre si, né, algumas delas se juntaram para se defender dos arroubos, né, totalitários do regime, outras não. Então, não é um capital industrial coeso, uniforme, nessa abstração aí. Eles não se uniram ao capital bancário, né, eles não ajudaram o capital bancário a se salvar do fascismo. De novo, não há realmente na empiricidade da historiografia, das fontes históricas, qualquer prova de que isso tenha sido verdade. E o João Carvalho agora tem que mostrar que não apenas isso aconteceu na Itália, cujas provas refutam o que ele está falando, ele tem que achar isso em todos os movimentos que ele diz como fascista. Ao pé da letra, ele tem que achar no Pinochet, ele tem que achar no Salazar, no Franco, no Hitler, ele tem que achar esses critérios como, né, realizadores desses movimentos, né. É uma tarefa extremamente difícil e muito improvável que dê certo, mas ele se coloca essa missão quando ele fala esses termos, ele joga essas palavras, né. Não sei se um dia ele vai tentar fazer isso. E a gente passa a ter a existência do capital financeiro, é que nós vamos ter a preparação histórica para o desenvolvimento das ideologias às quais chamamos de fascismo. De novo, como que a existência do capital financeiro, numa suposta conjugação com o capital industrial, né, cria as bases para o idealismo filosófico de Giovanni Gentili. Como que o capital financeiro cria as bases para o sindicalismo nacional. Como que Sérgio Panunzio desenvolveu o seu sindicalismo nacional? Ele foi num banco, ele foi pegar crédito num banco italiano, e aí o capital financeiro falou, olha, né, faça o corporativismo, Sérgio Panunzio, né, escreva aí, o sindicalismo revolucionário está errado, faça o sindicalismo nacional. É assim que funciona, João Carvalho? Giovanni Gentili foi lá comprar um carro numa fábrica italiana, aí chega lá o industriário do capital, o industrial fala, Giovanni Gentili, o que você acha de fazer o humanismo do trabalho? Acho que seria um bom complemento para o corporativismo do fascismo, hein? Acho que seria bom, hein? Como isso acontece, João Carvalho? Se você é um marxista científico que faz a interpretação materialista da história, né, você tem que aprofundar essas relações e nos explicar como o capital financeiro e o capital industrial criaram as ideias da ideologia fascista na cabeça dos idealizadores da ideologia fascista. Se você quer ser científico, como o materialismo histórico prega que é, então você tem que fazer isso. Boa sorte. O fascismo usa o Estado como ferramenta para crescente concentração do capital. O fascismo usa o Estado para crescente concentração de capital. Na verdade, não é o fascismo, só o fascismo faz isso. Todo o Estado faz isso, João Carvalho. Todo o Estado, se ele tem que coexistir com capitais privados, o capital privado acaba se utilizando do Estado e o Estado do capital privado para, né, solidificarem o poder contra a concorrência do livre mercado. Mesmo em lugares onde não há capital privado, né, nominalmente, mas há uma socialização completa dos meios de produção, como na União Soviética, por exemplo, acontece a mesma coisa, João Carvalho, só que
muito mais brutalmente. O capital, ele não é só unido ao, ele não é só, né, conjugado com o Estado. O capital, ele é do Estado, João Carvalho. É a pior dos mundos isso, na verdade, você falou. Se você acha que o fascismo é ruim porque ele junta o grande capital com o Estado, o comunismo que você prega da socialização do meio de produção é a forma pior disso tudo que você está falando. É colocar todo o capital do país nas mãos de uma elite que controla o Estado. É exatamente isso, é o pior dos mundos que você defende. O que significa dizer isso? Significa dizer que o fascismo tem um caráter de classe. E a classe que se beneficia do fascismo é a burguesia do capital financeiro. Acho que se você for olhar a história do regime fascista, a burguesia do capital financeiro não foi particularmente a mais beneficiada de todo aquele momento histórico, tá? Eu acho que você vai encontrar muitos relatos que te contrariam nisso, tá, João Carvalho? Então tem muitos autores que falam que o fascismo ele é caracteristicamente pequeno burguês, ou o fascismo é da massa dos derrotados, os derrotados que voltam da guerra, no caso italiano, né, os derrotados que voltam da guerra, a classe média derrotada, o operarismo que não se encontra na social-democracia, que nesse momento estava batendo cabeça de um lado para outro na Europa inteira. Eu discordo disso. Eu vejo o fascismo capitaneado pela burguesia do capital financeiro, que encontra nos líderes fascistas e nos líderes desse populismo muito específico os seus arautos para fazer os conluios necessários para que tenha uma crescente concentração do capital. Então você tem que provar que foram os banqueiros italianos, foi o capital financeiro italiano que fez o conluio, né? Pegou o Mussolini, sei que você é socialista, sei que você, né, é um socialista tendo contra os marxistas, mas, pô, nos ajuda aí a concentrar o capital, cara. Pô, vamos falar ali com os caras da Alfa Romeo, né? Vamos falar com os caras ali, os industriários de Turim, né? Vamos lá, pô, ajuda a gente a concentrar o capital, cara. Vamos lá. João Carvalho, isso não é verdade. Mussolini teve ajuda de grande parte da burguesia? Teve. Assim como ele teve de outras classes sociais, assim como ele teve do proletariado, dos sindicalistas, dos filósofos idealistas, dos futuristas, de todo mundo ali. E Mussolini sempre manteve sua independência, sempre manteve certo controle sobre vários aspectos do capital. Um capital que não era unificado, João Carvalho. Ele era separado em diversos grupos de interesse que lutavam pelos seus interesses contra o regime. E o capital financeiro, especificamente, foi o mais controlado, João Carvalho. Se o capital financeiro criou o movimento fascista, ou instigou o Mussolini, criou as ideias ideológicas de Giuseppe Botta, Giovanni Gentili, Sérgio Panunzio, esses caras são criações do capital financeiro, então o capital financeiro falhou miseravelmente. Ele foi subjugado pela própria criação dele. Mas isso tudo é bobagem, porque isso não aconteceu. O Mussolini sempre reteve uma margem de independência relevante, ele sempre pôde controlar os capitalistas em uma certa medida, principalmente o capital financeiro. Ele nunca foi dependente do capital financeiro para a sua existência política. Tá. Nem mesmo os ideólogos do fascismo, tanto no nível mais alto quanto no nível médio ali do regime, foram dependentes do capital financeiro. Muitos deles tinham ideias contrárias à própria ideia do capital financeiro, como o próprio Hugo Espírito, né, das corporações proprietárias, que queria manter o capital financeiro controlado pelo Estado para fazer o capital financeiro, né, trabalhar para a grandeza da nação, para a grandeza da classe trabalhadora da nação, né. De novo, tudo que ele fala não aconteceu na realidade histórica do fascismo primário, né. Então ele teria que explicar como isso também aconteceu nos outros 500 fascismos que ele vê por aí. Se ele fosse escrever um livro sobre isso, seria um puta de um calhamaço, né? Seguindo no contexto, no conceito que a gente está tentando desdobrar para falar do fascismo, o fascismo é guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-se com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. Uau! Frase bonita, João Carvalho. Você tem uma dicção muito boa, né? Tenho que dizer, você fala muito bem. Mas então,
O pragmatismo, é isso que eu não gosto do Konder, tá? O Konder, ele pega só o Mussolini ali, da época da ascensão do fascismo 21, 22 ali, quando ele tinha uma certa influência do pragmatismo, mas não é um pragmatismo que nem o João Carvalho está falando. O pragmatismo do Mussolini, ele foi influenciado por George Sorel e William James, que eram pensadores muito comuns dentro do sindicalismo italiano. Não era algo exclusivamente do Mussolini, né? Mussolini teve o pragmatismo porque ele foi influenciado por pensadores sindicalistas como Angelo Olivetti. O pragmatismo do Sorel, ele não é um mito manipulatório para fins de enganar pessoas, né? Vou criar mitos maquiavelicamente para enganar todo mundo. Não. Ele é a transformação de uma ideia em uma imagem, né? Ele tem uma influência de Bergson, né, das imagens que movem o humano, assim. Ele cria uma imagem para que uma dada coletividade possa atingir seus objetivos, certo? Necessariamente essas imagens são mentiras? Não, não precisam ser. Podem ser meias verdades? Podem ser inteiramente verdades, mas mastigadas e transformadas numa imagem mental mais apropriada para o consumo das massas, mesmo que seja verdade? Sim, também. Logo, o Mussolini era pragmático, não no sentido de que ele queria enganar as pessoas, João Carvalho, não no sentido que ele, né, era um cínico. Ele era pragmático no sentido de que ele via que as massas, tanto trabalhadoras quanto o povo italiano, tinha que ter imagens mentais mais fáceis de guiá-los para os objetivos revolucionários. Não que Mussolini e os fascistas não acreditassem nessas ideias, que eles estão lá, né, confabulando para fazer mitos, né, vamos enganar as pessoas, vamos fazer mentiras para enganar o proletariado. Não, João Carvalho, eles acreditavam que está fazendo, e o pragmatismo é exatamente na linha de levar uma coletividade a conseguir seus objetivos, né, e eles acreditavam nos objetivos deles, eles não eram mentirosos maquiavélicos, certo? O que isso significa dizer? Pragmatismo radical. A direita sempre teve um problema muito grande, um problema teórico muito grande, porque ao contrário do socialismo científico, onde você tem uma união entre a prática e a teoria. Tu vê o que é essa prática e teoria no caso que eu estou falando aqui, né? Vamos ver se ele vai conseguir resolver o problema da prática do fascismo regime com a teoria que ele está jogando aqui. Na direita, principalmente, tanto os liberais clássicos já tinham esse problema, mais menos, mas principalmente a direita conservadora, sempre teve um problema terrível de aliar a teoria com as práticas que ela tinha. O fascismo quebra este problema exatamente tentando beber e deturpar de forma rasteira de conceitos do socialismo científico. O que o fascismo faz? Ele usa o pragmatismo da forma mais radical. Qualquer coisa que serve para justificar alguma coisa em algum momento é usado naquele momento para se justificar. Falso, João Carvalho. O pragmatismo no qual Mussolini foi inspirado foi o pragmatismo soreliano. Não é qualquer coisa para justificar qualquer coisa, Sr. João Carvalho. O mito, a criação do mito, a confecção do mito tem que ser adequada para os objetivos almejados. Ele tem que ser condizente com a estrutura da realidade, com a estrutura das possibilidades da atuação política revolucionária. Não é porque eles vão pensar qualquer besteira para qualquer besteira. Não, não é isso. Eles acreditavam nos fins revolucionários que eles tinham e eles confeccionaram mitos que eles acreditavam serem instrumentos condizentes com a realidade, com a atuação revolucionária fascista na época, nas circunstâncias que eles viam como sendo, né, tal e tal. Então, logo temos que ter um método tal e tal para realizarmos tal e tal. Isso que é o mito soreliano, uma forma mastigada de ideias para objetivos revolucionários, né? Isso que você falou está errado. Ele é pragmático, ele está voltado à prática. Então, qualquer teoria vai se dar justificando como a prática funciona. É uma relação meio complexa essa, mas sim, João Carvalho, toda ideia, todo mito, ele meio que tem que ter um respaldo na sua funcionalidade pragmática, não é mesmo?
que eu acho, não sei, isso parece bem óbvio. Que os mitos irracionalistas são esses, principalmente o mito da nação. O fascismo, ele é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário, mas ele não é necessariamente um movimento racista, mesmo tendo sido o fascismo na Alemanha extremamente racista. Ele falou uma coisa certa. A primeira vez que eu vejo um marxista falar esse fato, que o fascismo italiano não era essencialmente racista, né, nem antissemita. O João Carvalho sabe disso, então estou impressionado. Mesmo você tendo caracteres extremamente racistas no fascismo italiano, como, por exemplo, como era vista a política colonialista dentro do fascismo clássico italiano. Eles tinham opiniões pessoais sobre as colônias na Etiópia, lá no norte da África, com um teor consideravelmente racista, né? Mas não era uma substância das ideias que formaram a doutrina do fascismo. Então, eu acho que era mais voltado para certas opiniões pessoais dentro do regime. Então, acho que ele está certo nesse sentido. O principal que caracteriza o fascismo é o fato dele ser um movimento chauvinista. É um movimento idealista que cria um mito de nação. Idealista em que sentido? Você está falando do idealismo filosófico do Giovanni Gentili, que foi o maior expoente idealista do regime, porque ele tinha uma ideia de nação que não era um mito para ele. Ele não foi influenciado pelo mito soreliano, como Mussolini e sindicalistas. O mito soreliano, na verdade, João Carvalho, ele teve uma influência até mais ou menos o final dos anos 20. Ele foi deixado um pouco de lado depois dos anos 30, quando começa a substância intelectual mais pesada do fascismo, certo? O nacionalismo para eles, a nação para os fascistas, como Giovanni Gentili, como para o próprio Mussolini, para Sérgio Panunzio, Angelo Olivetti, né, Hugo Espírito, Paulo Orano, etc., a galera toda, era sim uma realidade, não era um mito no sentido de ser apenas uma imagem mental para mover um pessoal revolucionário para fazer uma revolução. Não, poderia ser usado como mito? Poderia, mas era uma realidade histórica que estava imanente nos indivíduos por causa do recurso ao interior homini da filosofia idealista de Giovanni Gentili. Se vocês querem saber mais disso, está no meu vídeo Giovanni Gentili, o filósofo do fascismo, parte 2, tá? Que eu explico a sociologia política do Giovanni Gentili. Mas para eles, a nação é imanente no indivíduo. É uma realidade tão profundamente histórica, enraizada na própria característica de animal social do indivíduo, que não tem como ser um mito isso, João Carvalho. Você está errado nisso. Isso está na própria doutrina do fascismo. O fascismo odeia a nação como ela é de fato. O que isso quer dizer? Tipo, eles não odiavam a nação italiana deles, eles odiavam certos aspectos que existiam na nação, como o parlamentarismo, né, a influência do liberalismo, eles odiavam o movimento comunista italiano, mas odiar a nação inteira como ela é, João Carvalho? Não, eles não odiavam a nação inteira como ela é. Ele ama uma nação idealista, criada, que não existe na prática em lugar nenhum e em momento algum. De novo, eles não odiavam completamente a nação italiana. E sim, eles têm uma visão idealizada da nação italiana porque é o que os movia a fazer o que eles queriam fazer. Você faz coisas, João Carvalho, quando você quer mudar um estado que você vê como negativo para um melhor. Eles também eram assim, né? Eles queriam mudar coisas que eles viam como errado na nação italiana. Não é porque eles tinham uma imagem de uma nação que nunca existiu. Pode ser que nunca venha a existir, mas eles tentaram acreditando que isso poderia ser construído. O mito nacionalista que ele cria é um mito de uma nação que não existe, que é uma nação dos seus eleitos, que é uma nação chauvinista. Como dos seus eleitos, João Carvalho? Eleitos no sentido da elite partidária do fascismo ou do povo como uma entidade eleita na história? Na primeira possibilidade, a elite não. A elite via a ideologia fascista como uma concepção que existia dentro do próprio indivíduo por causa da ideologia filosófica
do idealismo filosófico do Giovanni Gentili, eles viam o povo italiano, né, que não era feito numa base puramente biológica, como sendo um povo importante para a história. Sim, nesse sentido, eu acho que você está certo em algum grau. Antiliberal, antidemocrática, extremamente anticomunista e também antioperária. Seu crescimento num país pressupõe... Vamos falar um pouco do antioperário aqui, peraí. O fascismo italiano não foi antioperário, tá? Ele está errado ali. Tem um vídeo meu chamado As Mulheres sobre o Fascismo, no qual eu menciono um pequeno opúsculo chamado La Politica Sociale del Fascismo, né? Que é, digamos assim, o opúsculo que traz todos os pormenores do ideário social do regime fascista, das leis sociais que eles queriam promulgar. E se você ver aquele opúsculo e aquela lei, parece que foi feita por gente do PT, né, do PSOL, hoje em dia, o pessoal que criou a nossa Constituição, porque é praticamente um estado de bem-estar social quase nos moldes que nós temos por aí no mundo ocidental hoje em dia. Defendido por social-democrata, por todo mundo aí. É um estado de bem-estar social no qual ele cria limites ao trabalho infantil, ele proíbe o trabalho infantil, ele limita as horas de trabalho a 8 horas, ele coloca, né, seguro-desemprego, seguro-doença, né, parece que é a nossa lista dos benefícios do nosso INSS aí, né. Ele cria proteção à maternidade, seguro de trabalho à mulher, né, ele faz tudo isso, eles criaram tipo um arcabouço protetivo da classe trabalhadora italiana, João Carvalho. Eles fizeram isso conscientemente para proteger a classe trabalhadora italiana, João Carvalho. Eles não eram anti-operários, na verdade, se você for ver a ideia do humanismo do trabalho do Giovanni Gentili, que é um dos argumentos filosóficos que baseia esse estado de bem-estar social do fascismo clássico, o trabalho e o trabalhador não são mais uma categoria puramente econômica no sentido de que eles estão à mercê, né, da demanda e da oferta do mercado. Não, eles são agora o trabalho, o trabalhador é uma categoria política, né, do Estado, da vontade, do Estado ético de Giovanni Gentili, né? Isso quer dizer que o trabalho ele tem que ser protegido numa categoria muito superior a qualquer outro tipo de mercadoria que corre no mercado. Não, o trabalhador tem que ser protegido porque são essenciais para a saúde e a força da nação italiana. Né? O trabalho ele é humanizado e levado a uma categoria superior de reconhecimento político dentro do Estado Nacional Fascista. Ele deixa de ser apenas uma mercadoria no livre mercado, que para eles era um tipo de alienação do trabalhador, certo? Então essa é a razão pelos quais eles fizeram o estado de bem-estar social. Né? Eles não eram anti-operário. Condições históricas especiais. Pressupõe uma preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças potencialmente antifascistas. Eu acho que qualquer movimento político que vai disputar o poder, João Carvalho, tem que minar as forças que eles veem como reacionários, assim como vocês, marxistas, querem minar as forças que vocês veem como reacionárias. Visto de fora, um fascista pode dizer a mesma coisa sobre vocês. Os comunistas querem fazer uma onda reacionária para extirpar os elementos anticomunistas, João Carvalho. Não é um critério que seja intersubjetivamente aplicado, é um critério extremamente enviesado por causa que você vê os fascistas como reacionários do mesmo modo que eles veem vocês como reacionários. Não é um critério relevante para uma análise competente do fascismo. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o fascismo só aflora se existem pré-condições que permitem que este fascismo aflore. O fascismo aflora a partir do momento em que as bases das forças potencialmente antifascistas, e essas forças são o povo, o operariado, as forças, entre aspas, progressistas e principalmente as forças revolucionárias de uma sociedade são... De novo, as forças revolucionárias são o que ele acredita ser revolucionário, né? Ele falou operariado, proletário e tal. Isso não aconteceu na prática, né? Tanto no regime nacional socialista quanto no regime fascista, parte relevante do operariado, do proletariado, né, apoiaram o movimento fascista para, né, destruir os comunistas.
Ele está falando de um viés do que ele acha ser revolucionário, do que ele acha ser reacionário, não é um critério intersubjetivamente relevante e competente para análise do fenômeno. Minadas por políticas conciliatórias. E isso é muito fácil de ver no passado, e isso é muito fácil de ver no presente. Não fossem Tá, se é tão fácil, vamos lá. as políticas reformistas do SPD alemão, não se teriam as bases para que o fascismo surgisse na Alemanha. Como que os marxistas reformistas criaram as bases para o surgimento do nacionalsocialismo alemão, João Carvalho? Você está dizendo que se não fosse o reformismo do SPD alemão, não teria tido a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, Hitler não teria se tornado antissemita, ele não teria aprendido tática revolucionária, ele não teria ajudado a fundar o Partido Nacional, tentado entrado no Partido Nacional Socialista, ele não teria tido as ideias que ele teve, João Carvalho. Não teria criado, então, a inflação da República de Weimar, João Carvalho. É isso? O que isso quer dizer? Não fosse as políticas de conciliação dos social-democratas franceses, não se teria as bases do fascismo ter surgido com tanta força em França, e o fascismo só não ganhou a França, porque o fascismo na França ele era multiforme, ele tinha vários grupos, e os franceses, como sempre, brigavam entre si, e o fascismo na França não conseguiu ter a união para chegar no poder. Eu não acho que ele está falando da França de Vichy, eu não sei qual. Alguém lembra de um governo fascista na França que não seja o governo de Vichy? E aí que tá, se ele falou que existem vários fascismos multifacetados na França que não conseguiram se unir, João Carvalho, cadê o capital financeiro ali? Cadê a união do capital financeiro com o capital industrial ali, que de alguma forma criou esses movimentos? Ou esses movimentos eram multifacetados e brigavam entre si, porque não tinha um capital financeiro e um capital industrial, né, os unindo, os dirigindo? Se você vai falar que existe um fascismo na França, aplique suas categorias para análise histórica do fascismo na França. Cadê o capital industrial? Cadê o capital financeiro? Cadê os mitos? Quais eram os mitos deles? Ele não vai fazer isso, né, porque é bobagem. Na Itália, da mesma forma, foi exatamente a vitória amarga da Primeira Guerra, aonde as forças, entre aspas, progressistas que levaram a Itália até a Primeira Guerra deixaram o país em bancarrota depois da Primeira Guerra. Forças progressistas que levaram a Itália à guerra? É isso que ele falou? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Era multiforme, ele tinha vários grupos, e os, entre aspas, progressistas que levaram a Itália até a Primeira Guerra deixaram o país. Quais forças, entre aspas, progressistas? Porque o Partido Socialista Italiano foi contra a entrada na guerra, né? Então, quem foi a favor foi o Mussolini, que se separou do Partido Socialista Italiano. Foram os futuristas, foram os arditi, né? Foram sindicalistas, isso que são progressistas, entre aspas, João Carvalho. Se você acha que católicos militares fazem parte dessa rubrica progressista, entre aspas, não sei porque você coloca aspas, então, né? País em bancarrota depois da Primeira Guerra, com uma inflação galopante, com as pessoas voltando da guerra sem se inserirem, e num momento onde já havia começado a haver consciência política das pessoas, mas elas tinham sido inseridas na sociedade sem abarcar um prisma de cidadania na sua inserção social, é o que acontece. Da mesma forma, no Brasil, foi através da preparação, do enfraquecimento dos movimentos das massas no Brasil, inserindo as massas por um viés puramente do consumismo, que permitiu que a extrema-direita entrasse a galope com o seu mito do nacionalismo, com suas mentiras rasteiras, baseadas nesses mitos irracionalistas, conciliados com os procedimentos racionalistas formais. O que a política de consumo, consumismo tem a ver com a Itália fascista e com o Brasil? E cadê o capital financeiro aí criando essas ideias, João Carvalho? Que eu saiba, quem criou aqui no Brasil
um consumismo desenfreado foi o Partido dos Trabalhadores, João Carvalho. Foi a política de crédito fácil do segundo governo Lula e dos governos Dilmas, né, que utilizaram os bancos estatais para baixar a taxa de juros à força, criando um consumismo desenfreado que não tinha lastro em verdadeiras poupanças, João Carvalho. O capital financeiro ele foi controlado pelo Estado do Partido dos Trabalhadores para criar esse consumismo que criou a crise econômica, João Carvalho. Que tipo de consumismo você acha que a direita se utilizou para, né, criar os seus mitos, João Carvalho? De novo, ele passa de uma análise de um contexto histórico específico para outro, ele muda as categorias e nem percebe, justamente para justificar que existe um fascismo em todo lugar que ele vê como algo negativo. E outra, é interessante você falar de consumismo e de atomismo individual, porque Giovanni Gentili, o filósofo do fascismo, tinha as mesmas opiniões que você, João Carvalho. Ele achava que a sociedade liberal, não era de consumo que não tinha esse termo, mas sociedade liberal, de livre mercado e tal, era atomizante do indivíduo, né? Era alienante ao indivíduo, em que o indivíduo deveria se tornar um animal social de acordo com as regras da sua comunidade, ele tinha que ter um espírito social. O indivíduo não é um átomo, ele fala, o Giovanni Gentili, ele é um animal social. Né? Então, acho que você e o Giovanni Gentili têm muito mais em comum. Né? Talvez você devesse ler esse fascista, talvez você se reconheça nele. Que os procedimentos racionalistas formais que são esses? São o tem que mudar tudo que está aí. Nós estamos sendo explorados e isso tem que mudar. A Itália, né, para citar o caso do Mussolini, está sendo, entre aspas, proletarizada na corrida colonialista. Então nós temos que mudar isso que está aí. É exatamente esse falso viés técnico. João Carvalho, você não notou que você utilizou um verdadeiro viés aí, né? Você está sendo enviesado no sentido de que, João Carvalho, qualquer movimento político vai dizer que o que está aí está errado e temos que mudar algo. Vocês não passam toda a sua militância falando que o que está aí no Brasil está errado e temos que mudar o que está aí, né? Presumo que seja isso para vocês justificarem o seu processo revolucionário. Vocês querem mudar tudo o que está aí. Não é mesmo, João Carvalho? Então, por que quando outro grupo político fala a mesma coisa, a mesma estrutura de justificação, temos que mudar o que está aí, porque nós não gostamos do que está aí, assim como vocês não gostam do que está aí, vocês querem mudar o que está aí, agora, eles são os reacionários fascistas. Né? Pelo seu viés, porque você gosta do seu movimento, você detesta os outros. Esse falso viés contra a corrupção pela nação, mas que é uma nação que só existe idealisticamente, é uma nação que não contempla de fato a nação verdadeira, né? Assim, o Mussolini tinha um ódio pelo operariado italiano tão visceral quanto o ódio que esse governo mostra, por exemplo, pelo Nordeste inteiro do Brasil. Olha as analogias que ele faz, bicho. João Carvalho, da onde tu tirou que o Mussolini tinha um ódio visceral pela classe trabalhadora italiana, João Carvalho? Aonde? Mussolini, ele tinha, assim, ele não botava fé na capacidade intelectual das massas por causa da influência elitista de Sorel, de Vilfredo Pareto, de Ludwig Glubwig, certo? De Gustave Le Bon. Mas isso não significa que ele detestava a classe trabalhadora. Se ele detestasse a classe trabalhadora, ele não teria feito um estado de bem-estar social para a classe trabalhadora. Né? Ele não teria feito o movimento fascista, né, com apoio da classe trabalhadora. Ele não teria se aliado aos sindicalistas que se viam como a vanguarda da classe trabalhadora. De novo, ele é um marxista, ele tem que justificar que só ele representa a classe trabalhadora, só ele é o apontado da história para representar a classe trabalhadora. Qualquer outro movimento, ele tem que presumir que detesta a classe trabalhadora para justificar a própria visão de mundo dele. Brasil, tá? Que permite que se construam esse tipo de ideologia.
Né, voltando, seu crescimento num país pressupõe condições históricas especiais, falamos, pressupõe preparação reacionária que tenha sido capaz de minar as bases das forças antifascistas, falamos, e pressupõe também as condições da chamada sociedade de massas de consumo dirigido. A sociedade de massas de consumo dirigido é exatamente isso, é a inserção do trabalhador no capitalismo pelo viés do consumo, aonde você tem essa ideologia criando a completa alienação daquela pessoa, onde ela perde o seu sentido de vida, seu sentido de ser, sua própria ontologia, e ela passa a só ser gente enquanto ela consome, e é isso que o fascismo vai fazer ela consumir. Olha só que engraçado, Gil. Você falou muito da crítica do próprio Giovanni Gentili ao liberalismo e à Itália liberal da sua época. Ele só não usava o termo sociedade de consumo, mas era essa a ideia, no geral. Você tem muito em comum, João Carvalho, com Giovanni Gentili e com o Hugo Espírito, grandes intelectuais fascistas. Olha só que curioso, né? Na verdade, o Giovanni Gentili, ele faz o humanismo do trabalho, né? Eles criam o corporativismo justamente para desalienar o indivíduo, né, da sua atomização na sociedade capitalista, liberal, parlamentar, né, que eles viam como sendo uma fonte de corrupção e alienação. Muito bem, aprendemos hoje que João Carvalho e Giovanni Gentili são melhores amigos intelectuais. Eles não sabem ainda. Mas é uma amizade, né? Talvez eles se tornem amigos lá no Instagram, sei lá. Vai fazer ela consumir ideologicamente uma visão repartida entre todos dos ideais da nação, dessa nação mítica, dessa nação completamente idealista e apartada da realidade, porém vai criar uma nação de escolhidos, uma nação com uma clivagem muito grande, aonde quem está de fora dessa nação é, na verdade, a grande e enorme esmagadora maioria das massas que constituem essa própria nação. Olha, você tem que entender que o conceito de nacionalidade do regime fascista foi feito justamente em bases idealistas, na sua maioria das vezes, tendo como fundamentação a filosofia de Giovanni Gentili, para incluir todo mundo, na verdade. Você era um fascista italiano quando você se sacrificava, você compreendia as ideias, aceitava a cultura, falava a língua, você se sacrificava pela nação. Se você fizesse isso, você era um membro da nação fascista, João Carvalho. Então, praticamente todo mundo lá era reconhecido como membro da nação fascista. Não havia um exclusivismo, né, ontológico de minorias. Eles nem, até 1938, eles nem delimitavam as bases do nacionalismo italiano, né, com bases em minorias étnicas ou culturais, ou, sei lá, ou sexuais. Não, isso não existe, João Carvalho. A empiricidade, né, do histórico do fascismo realmente, de novo, refuta o João Carvalho, lembrando que ele tem que pegar todas essas categorias, né, e aplicá-las e ver se elas são reconhecíveis em cada um dos movimentos que ele falou que é fascista. Na França, no regime de Hitler, em Salazar, em Franco, em Pinochet. Ele tem que fazer toda essa análise, achar os dados históricos, os relatos, os discursos, as conversas e construir, né, esse conceito na empiricidade histórica para provar a tese dele. Novamente, boa sorte com isso, João Carvalho. Certo? Bem como a existência nessa sociedade de consumos de massa, de um certo nível de fusão do capital bancário com o industrial, isso é... Não aconteceu na Itália, né? Vocês já viram, já falei. É a existência do capital financeiro. Por que o capital financeiro é tão importante? Porque é ele que vai subsidiar a escalada destes grupos até o poder e, posteriormente, a manutenção desses grupos no poder. João Carvalho, de novo, vá ler a historiografia do regime fascista italiano. O capital financeiro não manteve o regime fascista no poder. O regime fascista controlou o capital financeiro, contra a vontade deles, né? Se utilizou do sistema financeiro para os fins do próprio Mussolini, do próprio Partido Nacional Fascista, contra a vontade do capital financeiro, João Carvalho, que nem era unido ao capital industrial, João Carvalho. De novo, ele fala categorias abstratas sem empiricidade relevante. Qualquer um que for estudar os processos de Nuremberg vai ver que tem volumes e mais volumes falando como que todos os grandes industriais da Alemanha estavam apoiando o Führer. Todos os industriais que não eram judeus e que obedeciam o Partido Nacional Socialista.
Isso não é uma prova de que existia um conluio no sentido de que o capital financeiro, né, alemão, ele, né, virou nazista, né, ele apoiou, vamos tirá-lo, vamos levantar o nacionalsocialismo, colocá-lo no poder para ir mantê-lo lá. Não. Tanto que, se você ver, o capital financeiro nem mesmo ajudou o Hitler a chegar ao poder, João Carvalho. Apenas 2 empresários grandes financiaram Hitler antes de ele chegar ao poder. Um deles foi Fritz Thyssen, que foi recompensado indo para o campo de concentração. O movimento nacional socialista se financiou de maneira grassroots, né, de maneira, né, na raça, digamos, piadinha, na raça, no sentido de que eles vendiam entradas para discurso de Hitler, vendiam, né, bandeiras, né, vendiam, sei lá, qualquer tipo de bugiganga, assim que eles financiavam João Carvalho. E quando eles chegaram no poder, eles tinham 40% em média do seu apoio da classe trabalhadora, que nem o Jürgen Felter fez um estudo de 2020 recente, novos dados sobre as bases eleitorais do regime nacional socialista, aonde o capital financeiro levou Hitler ao poder. Nenhum lugar, João Carvalho. Mesma forma como todos os grandes industriais da Itália estavam apoiando o Duce, da mesma forma. Não todos, a maioria apoiou, certo? Mas depois não houve apoio, houve briga, João Carvalho. Eles apoiaram o Duce, como você falou, porque ele estava peitando os comunistas, João Carvalho. Isso não significa, tire o seu viés, isso não significa que eles eram pró-fascistas, né? Mussolini depois subjugou alguns industriais, né? Alguns industriais tentaram se proteger de Mussolini e fizeram um jogo político. Não houve um apoio sistemático, assim. O Mussolini e o capital são a mesma coisa, a mesma entidade, pensando as mesmas ideias. Isso não existe. Forma como a gente tem vários e vários industriais e o empresariado brasileiro, né? Porque hoje em dia o empresariado brasileiro não é exatamente tão industrial, dada a desindustrialização que a gente vem tendo no capitalismo brasileiro, mas o empresariado brasileiro fortemente, assim como as elites, apoiando o surgimento da extrema-direita fascisticizante. Assim como o capital brasileiro apoiou, né, os regimes do PT para ganhar grana do BNDES, para ganhar crédito fácil, para ganhar subsídio, fizeram lobby. Mesma coisa que fizeram no governo do social-democrata gramscista Fernando Henrique Cardoso. João Carvalho, não é uma exclusividade do governo Bolsonaro o apoio do capital, João Carvalho. O capital, ele apoia qualquer tipo de governo que chegue ao poder e que lhe dê benefícios para se proteger da concorrência e para ganhar benefícios políticos, João Carvalho. Isso não é uma exclusividade fascista da extrema-direita. Né, com essa ideia de uma nação mítica, uma nação que não existe, mas que ao mesmo tempo ela serve só para enganar as pessoas que estão se aliando àquilo. É um nacionalismo de fachada. É um nacionalismo que no primeiro momento que a IBM quiser entrar na Alemanha, vai entrar usando a mão de obra do judeu escravizado, né? E terminando o conceito com o que é a adução de Lukács à teoria de Konder, né, como fenômeno especificamente moderno, vamos endossar aqui o ponto de vista de Lukács, segundo o qual o fascismo aproveitou elementos das mais variadas linhas de pensamento reacionários, reunindo-os de maneira eclética em função de um uso pragmático, ou seja, é a ideia de se usar de todos os elementos possíveis e esvaziando os seus conceitos para que eles sirvam no contexto para a agitação política. Já falei dessa parte dos mitos, já expliquei, né? Mas a parada, eles pegam eclética. O Lukács falou que ele pega toda a influência da extrema-direita e utiliza de forma eclética, João Carvalho. O fascismo foi uma fusão, como eu falei no meu vídeo, a essência do fascismo foi uma fusão de uma tentativa de síntese de sindicalismo nacional, que nasceu no sindicalismo revolucionário, que era parte do Partido Socialista Italiano, de idealismo filosófico, notadamente nas figuras de Giovanni Gentili e Ugo Spirito, e de um nacionalismo orgânico, que era fruto, digamos assim, de figuras como Alfredo Rocco e Enrico Corradini, João Carvalho. Muitos desses membros aí não se viam como direita, João Carvalho, como os próprios sindicalistas, né? Como é que eles utilizaram de maneira eclética essas ideias? Você tem que pegar essas ideias, esses autores, você tem que lê-los, depurá-los e conjugar com a interpretação de Lukács. Você fez isso, João Carvalho? Você pegou as ideias do fascismo, pelos autores do fascismo, você fez a sua interpretação
né, baseado nessas categorias de Lukács, e mais ainda, ele tem que fazer isso agora com todos os regimes e com todos os ideólogos dos outros regimes do fascismo para poder ter qualquer grau de, né, de viabilidade, né, ver se é verdade o que ele está falando, o que ele não vai fazer. Todas as palavras de ordem, tem que tirar essa bandalheira do PT, o Brasil para os brasileiros, o Brasil é meu deixo, vai acabar a corrupção, acabou a mamada, é a nova era. Todo esse tipo de idealismo, ele vem das mais distintas correntes reacionárias. Se vocês conseguirem achar o equivalente do vai acabar a mamada no regime de Mussolini, vocês me avisem, tá? Que são usados de forma pragmática para se chegar no poder. Fechando aqui muito rapidamente, o fascismo, ele é um fenômeno histórico localizado, ele começa a existir a partir do imperialismo, mas ele não é um fenômeno que se finda com o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Tá aí os regimes de Salazar e Franco, que se mantiveram até a década de 60 e 70 para nos mostrar. Tá aqui todo o recrudescimento da extrema-direita nos últimos anos para nos mostrar o que está acontecendo hoje em dia na Hungria, hoje em dia na Ucrânia. Ele vai colocando, né, mais dificuldade no que ele tem que fazer agora. Ele tem que pegar todos esses critérios dele, aplicar em cada um desses regimes, né, junto com a realidade histórica, historiográfica, empírica, e trazer uma interpretação completa de como todos esses são fascistas, né? Toda essa categoria dele, num fenômeno que 100 anos de, sei lá, 15 regimes, né? É uma obra aí, vamos fazer, sei lá, 20 volumes disso. Em grau menor, um pouco diferente nos Estados Unidos. Um pouco diferente? Como? Por que um pouco diferente? Né? Não explica. E agora também aqui no Brasil. Então eu acho que esse é um bom conceito para a gente entender como... É um bom conceito, né? Vocês entenderam? Como que o fascismo funciona, a quem ele serve e de onde ele vem. Eu gostaria de recomendar, só para fechar, leituras que eu acho que vão incrementar essa leitura. A leitura do livro do Conder, Introdução ao Fascismo, eu acho que ela é fundamental, porque é um livro muito fácil de ler, pequeno, gostoso e de fácil compreensão, e que traz um balanço do estado da arte, de toda a discussão que ensejou-se sobre o fascismo desde as suas origens, nos seus desdobramentos e no que aconteceu depois do fascismo. João Carvalho. Vou ter que te dar uma bronca aqui, tá, João Carvalho? Você é um historiador de formação, como falaram no começo desse podcast, João Carvalho. Eu sei que você sabe ler italiano, João Carvalho. Como você me diz que Leandro Conder é estado da arte na literatura sobre o fascismo? Leandro Conder não é estado da arte nem quando ele saiu em 1977. Renzo De Felice já havia escrito seus volumes sobre Mussolini. Emílio Gentili já havia escrito as origens da Revolução Fascista. Anthony James Gregor já havia escrito 2 ou 3 livros sobre o fascismo, João Carvalho. Como é estado da arte, João Carvalho? Você sabe italiano, você tem a responsabilidade de se inteirar do status questionis, da historiografia do tema que você está estudando. Não, Conder não é o estado da arte, João Carvalho. O estado da arte é Anthony James Gregor, é Emílio Gentili, é Renzo De Felice, é Alessandra Tarquini, é Antônio Messina, é Giuseppe Parlato, é Antônio Alosco. Vá ler o estado da arte, vá se inteirar do status questionis, antes de você trazer informação para o seu público, João Carvalho. É a sua função de um historiador e um intelectual público que sabe ler italiano. Lamentável, João Carvalho, lamentável essa atuação, essa tua fala, lamentável. Para além do livro do Conder, eu acho que é muito interessante complementar a leitura do Conder com o Reich. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estado da arte para o João Carvalho é marxismo e psicanálise freudiana para estudar o fascismo, tá? Esse é o estado da arte para o João Carvalho, né? Aí você vê o nível dos estudos do fascismo aqui no Brasil, né? Reich em a psicologia de massas do fascismo. O Reich, ele é o primeiro cara que vai fazer essa ponte entre o marxismo e a psicanálise, e ele o faz magistralmente bem, mas faz por um prisma freudiano.
Imagina o churume que não é aquilo, né? Vou te falar o que é. É o Reich, né? Ele imaginando e colocando, tipo, justificações ad hoc psicológicas para vários fascistas, porque eles têm problemas, né, psicológicos, sexuais, não sei o que, blá, blá, blá. Tipo, o que isso tem a ver com a empiricidade do movimento histórico das ideias? Nulo, nada. Então, a minha crítica ao livro do Reich é que a visão dele é uma visão de uma psicopatologia da pessoa e não necessariamente de uma psicopatologia do corpo social, e por ter esse prisma mais psicanalítico na sua análise, muitas vezes ele esquece de falar do grande capital financeiro que estava por trás disso, e da burguesia financeira que estava dando ao fascismo as suas condições de existência. Não, isso não foi o erro do livro do Reich, o erro do Wilhelm Reich foi escrever esse livro. O Zamiliano separou também algumas outras obras que a gente, né, acha que são importantes, e eu acho que a partir dessa pequena introdução a gente pode construir melhor o conceito para a gente construir melhor a luta antifascista. Você vê, não é criar o conhecimento, né? Não é você compreender a realidade do que foi o regime fascista, é você criar a luta antifascista. Tudo que ele falou é baseado no viés, porque ele tem que justificar a luta revolucionária dele. Né? Não é para você compreender as coisas, é para você apenas lutar antifascista. Ou seja, é um mito que o próprio João Carvalho fala que o fascismo faz. Ele criou o mito do antifascista para as pessoas lutarem, fazerem revolução comunista de uma coisa que eles não compreendem. Parabéns, João Carvalho, você fez um mito aí. Você está muito perto do fascismo até, né? Que cabe a todos nós. Pois é, gente. O João deixou uma listinha de livros muito bons para vocês se aprofundarem mais sobre o assunto, como Os Cadernos do Cárcere, de Antônio Gramsci, Lições sobre o Fascismo, de Palmiro Togliatti, As Origens do Fascismo, de José Carlos Mariátegui, e A Introdução ao Fascismo, de Leandro Conder. Não se preocupe se você... Nenhum estado da arte, é tudo autor marxista enviesado que são ignorados na academia italiana porque são chorume, né? Ninguém leva a sério isso lá na academia italiana. Aí você vê o estado da arte para os nossos comunistas, né? Eles estão anos-luz de distância de compreender o fascismo, né? Então é isso, gente. Vou parar o React por aqui, acabou a fala dele já, né? Gente, por favor, né? Aprendam que vocês têm que se inteirar do status questione de um assunto para falar sobre ele. Tem que ir atrás da bibliografia mais especializada e crítica, com peer review, que tem uma tradição, né, de produção como a academia italiana. Eu estou fazendo um esforço agora com o pessoal da autolinguagem para conseguir alguns livros dessa tradição, da academia italiana, traduzidos aqui para o Brasil. Se tudo der certo, nos próximos anos vão ter livros muito mais competentes sobre o fascismo em português, né? Então é isso. Espero que todos fiquem bem e até a próxima.